Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Lucrar a Verdade Além do Cifrão. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, meu nome é Lívia, sou contadora, sou consultora financeira, apresentadora aqui do podcast, sou mãe. Estou aqui com os meus parceiros, de podcast, parceiros sócios na WeGet, tá? E gostaria que vocês se apresentassem mais uma vez. Começa tu. Eu? Tu. Olá, boa noite, pessoal. Emerson Costa aqui, cientista contábil, atuante na DIL, parceiro da Caleb, consultor financeiro na WeGet, sócio também com as meninas, que agora eu não preciso falar, e a Vera, né, que a Vera tá aqui conosco. A Vera tá aqui conosco. Eu sou E ela vai se apresentar, então, com as meninas. Investidor no mercado de títulos e valores imobiliários, né? Ativo. Um dia consultor, quem sabe, né? E vamos que vamos. Sejam bem-vindos. Fala, galera, Soraya Mendonça na área. Cientista contábil, educadora financeira, mentora empresarial, filha, gente, sócia deles, apresentadora. E, gente, só gente aqui para falar com vocês. Bom, eu sou a Vera Araújo. Estou aqui presente. Muito importante. Dia desses eu estava fazendo uma live e nós estávamos falando das nossas qualificações, né? Educadora financeira, contadora, mentora de negócios, mãe, assim vai, daqui a pouquinho a gente resumiu, sou mulher. Multitarefa, né? Multiação, um monte de outras coisas. Bom, sejam todos bem-vindos. Boa noite. E, hoje vai estar aquecido o nosso podcast, hein? Tá delicioso. Eu vou começar a te cobrar igual a Soraya te cobrou na live. Aquela outra Autodescrição. Eu tava assistindo. Pois, gente, eu ando empolgada ultimamente que eu acabo esquecendo de fazer algumas coisinhas. Por exemplo, resumir mulher, acabou. Não. Eu tô participando do movimento de Geração Inclusiva. E lá eu descobri muitas coisas. Conexão, né, também, conexão com o projeto, porque está relacionado à inclusão de pessoas com deficiências, deficiência auditiva, visual, intelectual, física, né, e várias outras coisas. Muito legal, muito importante mesmo. Uma das coisas que eu aprendi lá foi fazer a autodescrição. Isso é bem bacana mesmo, bem gostoso. Lá eu tive a oportunidade de falar o porquê dessa conexão. A minha mãe, ela tinha problema de audição, né? Ela era surda e eu me comunicava com ela com gestos. E aí isso me trouxe uma conexão muito forte com o projeto. E aí, conhecendo um pouquinho mais, gente, é um universo. Tem muita coisa ainda que eu preciso aprender e todos os dias eu aprendo, né? E eu fico observando justamente para a gente não ir contra, né? O projeto ou a forma de conversar e tudo mais. Então, eu estou no aprendizado. Se eu errar, vocês me desculpem, quem estiver ouvindo. Então, a intenção da autodescrição é para o público que tem deficiência visual. Então, nós sabemos que a maioria dessa população não nasceram deficiente visual, né? Eles não são cegos desde a nascença. Eles foram perdendo a visão com o decorrer do tempo, com alguma diagnóstico e tudo mais. Então, eles tiveram contato com cor, né? Com o universo e tudo mais. Formas e... Então, por isso que eu fui inserida e aprendi a fazer a autodescrição da seguinte forma. Para que todos que estivessem nos ouvindo saibam quem está falando, o dono da voz. Então, eu sou a Vera Araújo, aí eu sempre começo. Tenho 1,51m e faço questão desse meio sentido. Faz diferença, gente, é importante. Então, é meu, eu tomo posse. Hoje eu estou com os cabelos loiros, encaracolado, meio amassadinho. Uso óculos, o óculos ele tem um detalhinho verde. Minha pele é branca, né? Hoje eu tô com sombras, tô com a minha camisa preta, tem aqui um logo da WeGet Soluções e Finanças, né? Tô toda de preto. Na minha frente tem os microfones do podcast, um copo com água, mesa e meus parceiros de mesa também. A Lívia, o Eberson na minha frente, a Soraya ao meu lado aqui. Então, sejam todos bem-vindos no nosso podcast. Pode lucrar. A verdade além do cifrão. É isso aí, gente. Inclusão é tudo, né? Aqui a gente se comunica com todo mundo. Nosso público fiel. Só bem, né? Se quiser vir ver, ouvir, é isso aí, gente. Só bem. Estamos abertos para tudo e qualquer coisa. Se até um bichinho quiser ouvir também junto com a gente. Verdade. Né? Então, gente, continuando o nosso, né?
nosso podcast aqui. Hoje nosso assunto é um assunto jovem, vamos dizer assim. Nossa. É o nosso. É nosso porque mesmo. esse dia atrás, meu pai me contou uma novidade que eu também não sabia, né? Que ele, meu pai vai fazer 65 anos agora em novembro, e a partir dos 60 você era considerado uma pessoa idosa. Hoje em dia eles mudaram, aumentaram a idade dos adolescentes, que não vai mais só até o 17, vai até os 20. E dos 20 aos 60 você é jovem. A minha é muito jovem ainda. Nossa, nem trilhei no caminho. Ele falou assim, já tinha passado um pouquinho da idade, né? Ele falou assim, olha, filha, achei que era idoso, né? Esses dias atrás aí, agora descobri. Mais uns anos atrás aí, era jovem ainda, né? Mas o nosso tema... antes, né? Deixa eu falar com vocês. Se vocês quiserem deixar algum tema aí pra gente discutir aqui, deixe no chat aí, que a gente vai pegar esse tema, vai estudar e vamos falar aqui para vocês. Se vocês querem ser também patrocinadores, né? Ou da TV ou do podcast, né? Deixa o contato. Vai aparecer aqui. Deixa o contato, né? No nosso Instagram, @weget.soluções, ou pode entrar em contato com a TV, tá? Então, nosso tema hoje é o jovem e as finanças. Então, jovem, fique ligado aí, porque vai ter muita dica. E jovens, vocês viram, né? De 20 a 60. Justamente, então, os nossos telespectadores são todos jovens. É para todo mundo, né? Eu saí recentemente, então, da adolescência. Só tinha um pé jovem. Por este motivo, jovem menos tempo, né? Porque jovem é menos tempo. A oportunidade de iniciar a nossa hoje. O mais jovem entre nós. Acabou de sair da adolescência. Né? Então, se eu vou iniciar, o que eu posso trazer para vocês? O que os jovens dessa fase pós-adolescência e pré-juventude, pré-adulto, tem de maior dificuldade é a gestão das finanças próprias, né? E o que é algo comum na maioria da população brasileira, não é caso raro, específico de uma classe, né, de um grupo. Mas os jovens que, tecnicamente falando, têm uma maior facilidade com tecnologia, com a informação, com os meios digitais, deveriam estar, ou não vou criar obrigação, mas se você tem acesso aí a um celular e à internet, você deveria ter mais conhecimento sobre isso, né? Isso significa que o jovem que tenha mais energia nesse sentido não está buscando. Não está buscando. Aí eu, como eu gosto dos dados, né, eu fui atrás de números. Aí eu trouxe uma pesquisa que é da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Olha só. Aí já entra naquele bendito do endividamento e inadimplência, né? E essa pesquisa trouxe que 47% dos jovens entre 18, agora 18 já é adolescente, né? E 24 anos não controlam as finanças. Não controlam as finanças. Quantos por cento? 47%. Eu, graças a Deus, estou dentro dos 53, né? E isso, o que é a justificativa? Agora vamos trazer as muletas, né? Se não controla, por quê? As muletas. 19% desses 47 fala que não sabe como fazer. Ou seja, não tem o conhecimento, não busca nenhuma informação ou conhecimento sobre. 18% sentem preguiça. É a característica dessa juventude, né? Nesse sentido, é essa preguiça de fazer. E 18% não tem o hábito ou disciplina. Porque exige um pouco de disciplina, né? Exige disciplina de você fazer algum controle, você exercitar aquele controle, porque não é só colocar num local qualquer e abandonar, né? Você tem que voltar e abastecer ali aquele controle com dados para que ele gere alguma informação para você. E o jovem tem preguiça, tem falta de disciplina e não sabe como fazer. Então, meus amigos da minha faixa etária, não vou excluir ninguém, por favor, se vocês têm acesso aí a um celular, a internet, algum meio assim de comunicação, busque um pouco mais de informação sobre finanças, sobre educação financeira, porque isso aí você encontra à torta e à direita, né?
Só filtrar e falar assim, essa aqui é uma fonte realmente confiável, vamos praticar aquilo ali. É uma coisa que eu falo, nada que o Google não responda. A gente sabe que o Google tem muita coisa que você não deve acreditar, mas tem muita coisa boa também, né? Então, referente a finanças, nesses últimos, não foi 5 anos, que é o tempo que eu tenho mais experiência com a área financeira, vem crescendo muito, questão de informação, dados, enfim. Eu acredito que a educação financeira, ela é uma coisa que é para todos, independente. E quanto mais cedo você aprender isso ser inserido na vida da pessoa, menos pessoas endividadas a gente tem. É. Porque assim, a educação financeira, ela não é simplesmente, vou aprender a fazer o controle, vou aprender a fazer o orçamento. É de fato você educar, você trabalhar a sua mente, você saber a questão do que você pode gastar, o que você não pode, o que você precisa orçar, o que não precisa. Você não ter tantos gatilhos que te leve a não ter esse controle, não ter esse contato maior que te faça ser uma pessoa mais organizada. Eu descobri esses dias atrás, semana passada, que o meu filho está tendo aula de educação financeira na escola. Ai, Isso era uma coisa que eu descobri. Eles passaram a colocar na grade da base de ensino então, eu não nacional. sabia porque também não a sabia. escola não tinha Passou, passado tem. grade, né? Ele estuda na escola do estado. Aí ele chegou com um bilhetinho assim pra mim e falou assim: mamãe, você precisa assinar isso daqui. Eu falei: o que é? Aí eu abri e tava lá, educação financeira. Aí era uma permissão para ele ir no mercado que é de frente à escola, para eles comprar material para fazer um brigadeiro. Aí eu tinha que dar, né, a cada mãe que assinasse, daria R$3 para eles ir lá, né? Aí eu Nossa. assinei, claro, né? Eu fiquei toda orgulhosa, né? Educação financeira. Que é uma coisa que eu já ensino ele dentro de casa. Tanto que esses dias atrás eu abri uma conta para ele num banco, que é uma conta especificamente para crianças e adolescentes, né? Menores de 18 anos. E dentro dessa conta tem missões que você precisa fazer para a criança aprender sobre finanças, ou então ajudar dentro de casa, enfim, alguma coisa assim. São tarefas, Né? né? Tarefas para que a criança seja inserida, né, nesse mundo. e Desenvolva. pagas, né, por isso. Ah, E, tá. aí Entendi. eu conversei com ele e falei assim, olha, a ideia em questão era levar ele para o escritório, inserir ele, fazer alguma coisinha lá no escritório e dar um salário para ele, um valorzinho. Eu falei assim, ó, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso, vou abrir uma conta para você, você quer? Nossa, ele ficou todo empolgado, né? Foi uma coisa que o Matheus adora dinheiro, gente. Que delícia. Gosta de dinheiro é aquela. Nunca viu olha. Às vezes ele falava assim pra mim, mãe, quando eu for rico, a gente vai fazer isso, isso e isso. Aí algumas pessoas chegavam e me falavam assim, nossa, mas essa criança tem pouco pra falar de riqueza. E se um dia ele não for rico, ele vai ficar frustrado? Eu falei assim, não, negativo. Por que ele vai ficar frustrado? Ele tem que entender que se ele quer ficar rico, ele tem que fazer por onde isso. Se ele fizer por onde, ele vai ficar. É isso aí. Tira esse povo da vida do Matheus. Olha lá. Aí acabei que tive um pouquinho de dificuldade de achar alguma coisa para ele fazer no escritório, então toda vez que eu saio para trabalhar, eu deixo tarefas para ele dentro de casa. É claro que muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas você vai pagar para o seu filho ajudar dentro de casa, que é uma coisa que ele deveria fazer? Sim, vou pagar, porque ele tem as coisas dele, que ele precisa fazer no dia a dia, e eu passei coisas a mais que são tarefas para que ele tenha essa coisa de que ele paga para ter aquilo. Então, toda vez eu saio de casa, deixo ele lá com as tarefas dele. E se ele não faz, eu desconto dele. E... Sabe o que é importante você ter falado? Falou da educação financeira nas escolas, ok. Mas a base é a família. Justamente. Se a família não tiver a base da educação financeira, se ela não tiver consciência nem nada, não é obrigação também do Estado. Não. Então aí ele vai lá, você vai deixar o Estado ensinar o que deveria você, pelo menos, ter base. E que legal, se caso você não tiver, o Estado ensinar muito bem e seu filho trazer para você. Com certeza. Né? Mas você fez uma coisa muito importante, destacar que você tem a organização dentro da sua casa, tá falando pro seu filho cumprir tarefa e ele vai ser remunerado pelas tarefas. Legal, você está criando um intraempreendedor, ou empreendedor que seja.
E aí a gente vem com essa base. A família é a base de tudo. É uma sociedade, é uma mini sociedade. E dali ela tem que estar bem construída, bem organizada, para que nós jogamos para a sociedade uns jovens mais eficientes, mais sadios mentalmente, emocionalmente, principalmente com relação a dinheiro. E aí vem a questão de meus insumos. Meus filhos, que nem diz o Vinícius, vou cobrar, mãe. Você fica falando meu nome na frente, eu vou cobrar. Ele já tá querendo fazer essa. A gente falou de renda extra, viu, no episódio anterior. Se você não teve a oportunidade de ouvir, de ver, vai lá. Acessa lá e dá uma olhadinha. O conteúdo é muito bom. E os meus filhos têm-me como educadora financeira em casa. Né? Então, muitos anos. E aí eu tenho uma base muito diferente dentro de casa. Por exemplo, quando eu comecei na minha vida de controle financeiro, a relação com o dinheiro, eu comecei com a minha tia, né? Quando eu morava no interior, nós fazíamos a base de troca, né? Existia o controle do dinheiro, mas assim, quanto que eu trabalhei esta semana, o quanto que me resultou, e isso vai me dar o quê? Uma saca de arroz? Vai me dar uma saca de feijão? Eu posso levar batata para casa? Então aquilo era equivalente. Então, se eu não tivesse efetivamente sido produtiva durante a semana, isso meus pais também, produtiva na semana, ele já sabia que aquilo ia resultar ou no arroz, que era mais caro, ou o feijão era mais caro, ou na batata ou na cebola. Então, o que a gente tinha? O foco era a saca de arroz, então a família todinha tinha que trabalhar a semana toda. Era uma troca. Então, para mim, aquilo não tinha valor, porque eu não entendia que também era uma educação financeira. Uhum. Aí, quando eu vim para morar na casa da minha tia, ela me ensinou a questão da relação com o dinheiro. Precificar, quantificar, receber, cobrar, a juros ou não e tudo mais. Então, essa pessoa não pagava no dia 5, porque eu vendia joias às vezes para ela, ou doces, salgados e tudo. No dia 20, eu teria que voltar lá para cobrar e ela cobrava um X, não era percentual, mas valor em cima daquilo que não foi pago. Então, eu comecei a ter base com a minha tia. Aí, nós vamos falar de dinheiro mesmo, da espécie, da troca mesmo. Só que, mesmo assim, eu continuava trabalhando com a troca do trabalho, não com dinheiro. Porque eu trabalhava, eu fazia o bolo, salgados e tudo mais, ok? Fazia a venda, a cobrança e tudo mais, só que isso vinha em forma de uniforme. Minha tia fala, olha, você trabalhou e tudo, o dinheiro que você ganhou aqui, que você resultou, a tia vai comprar para você o sapato, o caderno, né, a roupa, isso tudo. O arroz, o feijão, vai ajudar em casa. Então, eu tive essa base. Quando eu conheci meu marido, isso eu vou contar uma história que tem a ver... Adolescente, né? Até 70 anos. Não. Adolescente não, né? Jovem. Então, quando eu conheci meu marido, ele falava muito, porque a relação dele com o dinheiro era muito assim, se hoje tem, tem, se amanhã não tem, fazer o quê? Então, ele falava que o dinheiro não era problema. Realmente não é, desde que você tenha, desde que você consiga dar conta dele. A falta dele é que é, né, o problema. É dinheiro. Pra mim, aquilo irritava, né? Eu falava... Porque eu já tava no controle, né? Então tinha que trazer meu marido para a realidade. E ele, quando a gente conversa, eu falo para ele, eu na sua vida, homem, fui tesouro, hein? E aí ele começou com a relação com o dinheiro, que é o guardar, é o quanto que tinha que aplicar, separar. Na época eu fazia muita poupança, né? Não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Eu falo época porque, gente, eu tô com meu marido há 26 anos, né? Então, quando começou, 26 anos atrás. E aí eu trabalhava muito a questão da poupança. Como o dele era, vou ajudar dentro de casa, que ele ajudava a mãe dele, pagava as contas e tudo mais. O que sobrava, ele falava, vamos pra pizzaria, vamos pro cinema, vamos pra isso e aquilo. E depois os sonhos, que era ter um carro. Falei, peraí que eu vou inserir essa realidade para ele, né? Já que eu vou ficar com ele, foi escolhido, eu vou ficar com ele. Então eu comecei a inserir, ok, despesa de casa, o quanto pra gente se divertir, vamos passar aí uma vez no mês pra pizzaria, uma vez no mês no cinema, porque era todo fim de semana. A gente pode diminuir isso. Aquilo, aplicar na poupança. E eu falava assim pra ele, dinheirinho que eu colocar na poupança, bota na poupança. Aí foi onde ele conseguiu o primeiro carro. Já lá pra cá ele veio criando a cultura, né? Começava com cartão de crédito, ok, né? Cheque, aquelas coisas todas. Depois ele veio porque ele pegou o gosto de pagar as coisas à vista. E realmente é uma barganha maravilhosa se pagar à vista, viu? Porque você fala, vou pagar, quando você me dá desconto, opa! Eu tô com poder, e você? Exatamente. Você Aí veio muito disso. Vem inserindo, vem. Aí só que a gente vai entender de perfis de jovens. Tenho 3 filhos, Gustavo, Vinícius e Júlio César. O Gustavo tem um perfil que você tem que ficar ali todo dia inserindo, cobrando e falando, porque ele tem um pouquinho da relação de que, vou me divertir, eu mereço.
depois eu vejo o que eu faço. Aí tá endividado, né? Acaba se endividando, e aí acaba... Agora ele tá mais organizado, depois de muito puxão de orelha. O Vinícius, ele passou um período no negativo, não gostou da sensação, não conseguiu alcançar o resultado que ele esperava, aí ele veio o quê? Na organização. O Gustavo, Vinícius e Júlio César têm os cadernos de anotação. Então, se você for olhar, cada um tem o seu perfil de anotar. Por mais que você bate na tecla. Então, o Eberson falou muito bem, olha, vamos pro aplicativo, procurar, você tem informação aí dentro da internet. Mas se você tiver um comportamento bagunçado, isso não vai adiantar nada, não vai valer de nada. E hoje o Gustavo lá tá mais organizado, você vê ele anotando, ele pergunta, ele questiona, vai. O Vinícius sube no controle. No podcast anterior eu falei, né, que ele separou R$200, que é para efetivamente gastar ali na diversão dele. As outras contas tá controlada. E ele fica no caderno todo dia, ou se não é todo dia, no fim de semana ele tá lá, na minha cama. Ô mãe! Tem que ter a inspiração, né? Tem que ter a inspiração, né? E agora o Júlio César, com a relação com ele com o dinheiro, ele tem 13 anos, eu amo muito, né, Sara? Como que você disse, Flora? Fala pro Gustavo, pro Vinícius, que o Júlio César, com a relação ao namoro. Ixi. É a madrinha, né? Ixi. A madrinha anda batizando. Madrinha ciumenta ainda. Os meninos querem que ele comece a namorar. Porque ele tá atrasado. Porque eles começaram cedo, né? Aí eu falei, fala pra eles que ele tá atrasado em relação à mulher, porque a mulher leva dinheiro. E ele tá muito mais adiantado em relação à riqueza, que ele vai ser rico antes. Falou desse jeito. E ele também, esses dias, assim, recentemente, ela presenteou ele com um envelope, que é perfil da Soraya, um envelope grampeado. Parecia da FIA, né? Quando chegou, eu falei, Júlio César, seu presente de aniversário. Soraya mandou. Ai, será que é dinheiro que tem aí dentro? E era, né? Porque ele vinculou ali a imagem do envelope criada recém para ela, porque o importante não é o envelope, é o que tem dentro. Eu falei, gente do céu, se eu for contar os centavos que tem em cada do grão, você vai ver. Eu acho que o envelope, peguei o sulfite, dobrei, feito tudinho. Falei, vamos, leva pro Júlio. Ela grampou e eu contei, né? Os grampinhos, quanto aquilo custava. Esse grampo. Aí tem muito a ver. Tem sim os aplicativos, tem sim o controle, tem muitas pessoas que falam, né? São pessoas que estão direcionadas a falar, nós falamos, né, a respeito do dinheiro e tudo. Mas se o outro não estiver bem no comportamento, não estiver bem emocionalmente, ele vai dar uma bagunçada. Aí vem a autorresponsabilidade ou autoconhecimento. Então vem toda uma base. Você cria uma base para depois você vir com dinheiro. Mas não é assim, gente, vai levar 10 anos para eu criar a base. É tudo ao mesmo tempo. Você vem trabalhando ao mesmo tempo, né? Senão o resultado não vem. Então aí eu queria contar essa história aí com relação ao dinheiro, porque por mais que você seja dentro de casa, uma educadora financeira, que nem você está orientando os seus filhos, a respeito de vou te pagar conforme você me entrega, que foi o que eu fiz com o Júlio César. Eu levei ele para o escritório, porque ele falou, mãe, eu quero dinheiro. Eu falei, ok, você vai trabalhar. Era para ele trabalhar a semana toda. Ele trabalhou 3 dias. Eu falei, paguei ele 3 dias. Ele falou, mas mãe, você falou que ia me dar tanto. Se você tivesse cumprido a semana. Você não cumpriu, você vai pagar. Vai receber conforme você entregou. Aí foi e recebeu. E ficou com o dinheiro e tá lá. Você falou dos caderninhos deles, né? E o Eberson falou da questão do aplicativo, né? Aí eu pesquisando um pouco mais sobre Jovem e as Finanças, e aí me veio essa informação que, apesar dos jovens ser tão ligados à tecnologia, eles ainda têm o costume de usar o caderninho para escrever, né? Para anotar todos, né, os gastos, eu já tô saindo da planilha já. A planilha já não tava me comportando. Hoje existe vários aplicativos que controlam Acho que gastos. por onde você começa, né? Qual é a exatamente. sua maturidade com o assunto? Justamente. O caderno é uma coisa que nos remete ao vou aprender por onde? O AEO. Onde é que a gente aprendeu? E No caderninho. É, então, e vou vou aprender falar o uma- AEO financeiro. Vou falar uma coisa pra vocês. Em casa, igual no serviço, é tudo no computador, na planilha, mas em casa, eu, com 35 anos, eu uso caderno. Por quê? Porque assim, o caderno, ele fica em cima do meu murinho lá, né? Entre a cozinha e a sala. E toda hora que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e abro ele, porque ele tá na minha vista. O meu celular, gente. Se dispersa. E outra, final de Tá semana, dispersando. a coisa mais difícil é eu pegar o celular. Ixi. Assim, eu pego igual, esse final de semana foi muito corrido, a gente discutindo assunto sobre os temas de podcast, então assim, eu fiquei mais um pouquinho mais, mas é muito difícil eu pegar no celular, então é questão de dispersar. Então eu ainda tenho o caderninho lá azulzinho, né?
todo bonitinho, de Eu acho- verdura. Eu acho que a ferramenta é o que menos importa. É. A ferramenta ela vai ser bem utilizada por quem está por trás dela. Que é o que a Vera falou, a questão do comportamento, do conhecimento, do autoconhecimento. Você vai usar melhor o caderno, você vai usar melhor o aplicativo. Eu já baixei vários aplicativos no meu celular. Eu também Só não ocupou adiantou. espaço. Tirei rapidinho, que eu falei, não, vocês não estão servindo pra nada, a não ser aparecer, tá acabando o espaço. Porque pra mim, não resolve. A planilha do Excel, quando eu comecei, porque era no caderno antes, né? Tudo no caderninho. Quando eu comecei com a planilha, eu falava, Jesus, que negócio chato. Gente, consultora financeira. Todo mundo fala que contadora é viciado em planilha, né? Eu contadora, mas eu não gostava de fazer o meu controle nas planilhas. Hoje eu já não vivo sem. É. Eu tenho aqui, eu tenho ali, aí aquela casa com a Kelly falou, ó, isso aqui passou, mas aqui tá sobrando, então, então vamos embora. Mas é questão de você se conhecer. E acho que uma coisa que a gente tem que quebrar para esses jovens, né? Para esses jovens, as crianças, adolescentes, jovens até os 60 e depois para quem é adulto, não sei o que vem depois dos 60, para quem tá vivo. A gente tem que quebrar para quem tá vivo, dinheiro não é matemática, tá? Quantas vezes você usou fórmula de Bhaskara na última semana, Lívia? Nenhuma. E dinheiro? Na semana toda. É isso. Então, as pessoas vinculam muito. Agora que está indo educação financeira para as escolas, eu espero que o Estado também treine, né? Qualifique os professores que vão aplicar essa matéria, para que não fique aquela chatice de matemática, de eu vou fazer conta. Para que trabalhe também o comportamento das crianças, né? O autoconhecimento. Acho que, gente, você ser formado já se conhecendo, eu não sei como é, porque eu só vim me conhecer, tô conhecendo agora, né? Mas você ser formado já se conhecendo deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque você já tem realmente responsabilidade sobre o seu resultado. Você não tem nem a oportunidade de culpar ninguém, é teu. E a gente, o Everson falou, vai pra internet. A Vera falou, tem tanta gente falando de finanças, nós falamos, para justamente quebrar, né, esse paradigma de que é chato falar de dinheiro. Não é pra gente falar de dinheiro. Tá todo mundo falando de dinheiro de maneira assim, simples. Claro que tem os técnicos, claro que a hora que a gente pega uma consultoria, uma auditoria, a gente vai laudar de forma técnica. Mas a comunicação, o contato com a educação financeira tá muito simples, gente. Tem a Natália Arcuri, tem o Thiago Nigro, tem o Gustavo Cevada, tem o... Ai, menina, favelado investidor. Tem a Soraya Mendonça, Tem a Soraya Mendonça, Lívia Cristina, Emerson Costa, Vera Araújo. Tem tanta gente para você ouvir que você vai se identificar com alguém. Né? Você vai identificar com algum perfil que fale sobre finanças e que seja gostoso de você aprender. Porque quando é chato, vou falar para vocês uma coisa que eu nunca aprendi na vida. Biologia. Cara, a única coisa que eu sei é que tem um negócio que parece um ovo, fora é uma coisa e tem pra outra. Biologia, pra mim, sempre foi muito chato, muito chato. Agora, estudando, né, porque eu sou curiosa, estudando neurociência e entendendo o comportamento de cada órgão dentro do corpo e a comunicação com o cérebro, eu falo, meu Deus, por que ninguém me ensinou isso em biologia? Dessa forma, gostosa, leve, que eu vou entender o que acontece no meu corpo. Lá, quero saber onde está o núcleo da célula, que é o ovinho, né, a gema. Não faz a menor diferença pra mim, mas eu quero saber como é que o meu coração tem neurônios. Ele pensa, então ele não é burro. Todo mundo fala que quando você pensa que o coração é porque você é burro. Não, ele tem neurônios. Então, assim, essa forma, não existia essa comunicação antes. Hoje, com a educação financeira, você vai encontrar alguém que se comunique de uma forma que você goste de ouvir e vai ser fácil você levar para sua vida. Vai ser gostoso você levar para sua vida. Porque, como a Vera disse, existem os perfis, né? Então, quem eu gosto de ouvir, nem sempre é a pessoa que o Eberson gosta de ouvir, que não é a pessoa que é a Lívia, mas o resultado é o mesmo. Então é importante você se conhecer, parar com esse negócio de é chato porque é matemática, é chato porque falar de dinheiro é só para quem tem dinheiro, eu nem tenho, nem quero falar. Então, e encarar. Acho que os jovens estão tendo essa oportunidade, que nós que somos jovens há mais tempo, não tivemos, né? Sim. Falar sobre dinheiro era um tabu muito grande. Falar sobre educação financeira. Era quase ofensa, né? Educação financeira nem existia. Era quase Não ofensa. existia esse termo. Dinheiro, você vai falar para seus pais, ia falar antes, quanto você faz dinheiro? O que você quer saber? Você não trabalha, cuida da tua vida, você não paga as contas de casa. Era quase uma ofensa. Então você fala, nossa, eu só queria entender Nossa. quanto é que é. Tem que chegar em alguém. Nossa, você recebe quanto? Opa, eu tô Ó o montando o crime. cenário. Era um crime. Nossa, você recebe quanto? Isso é quase um. Era um que vai me assaltar. Vai me assaltar, vai me roubar. Casais, né, velho? A gente tem um cliente que ele falou, faz um treinamento pra gente aprender a falar sobre finanças entre casais. Nossa. Porque eu fui falar lá em casa, o pau quebrou. já é um
E aí eu falei, cara, casal, precisa falar se vocês não falarem sobre dinheiro. Mais importante, porque vocês dividem as contas, vocês dividem os sonhos, vocês dividem os ideais, e tudo isso se forma através do dinheiro. Então precisa falar, mas a galera prefere achar. Eu acho que ele tá ganhando muito, tá gastando com outra na rua, que dentro de casa não tem nada. Pergunta, ser irmão. Quanto é que é? Não, ela é uma afogada. Vive da minha pensão de R$250. Não vive. Então, conversa. A mesma coisa que você fala, Soraya, não é mais casal, é ex-casal. A partir do momento que você tem um filho em comum, filho, vai até os 18 ou os 24, quando se forma, ou até quando Deus permitir. Então, tem que haver essa conversa. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser aberto, não ofensivo. Mas parece que a gente, quando fala sobre dinheiro, é uma impressão que eu ainda tenho. Na minha família, gente, as pessoas acreditam que eu já sou milionária. E eu só recebo, só vem. Amém, Senhor, amém, Senhor, abençoa, amém. Mas ninguém, nunca, nesses 20 anos de empreendedorismo, me perguntou: você conseguiu pagar o aluguel da sede esse mês? Tem alguma folha de pagamento em atraso? Por quê? Porque eles criam a certeza de que eu tô milionária. Então, se eu tô milionária, nada me falta. E eu recebo, amém. Não precisa perguntar e tire as suas conclusões. Mas num casal, como é que você vai tirar a conclusão sem conversar? Não dá, tem que conversar, tem que entender. E se eles talvez tivessem se aproximados de mim nesse sentido durante todos esses anos, eles teriam tido a oportunidade de acompanhar o meu crescimento, a minha evolução e celebrar comigo as minhas conquistas. Mas para ele já foi tão certo assim, ela já começou já conquistada. Já começou milionária, agora então, depois começou a procurar desenvolvimento, tem outra empresa, já tem um monte de funcionário, agora imagina, se você tem 10 pessoas ligadas a você de forma direta ou indiretamente, a galera já coloca no seu crédito 300 mil por mês. Porque falou que com os outros para você vai 300. Eu só vou receber, amém, Senhor? Uma hora chega. Mas é esse tipo de conversa, né? Que ofende, que eu prefiro acreditar que o outro tem, até porque vai ser mais cômodo assim, ninguém vai me pedir ajuda, né? Eu posso até pedir ajuda para ele que ele tem, afinal de contas, tem dinheiro. Então, quebrar esses vínculos. E os jovens estão tendo essa oportunidade de, assim como quando eu era criança, se eu visse alguém tatuado, era bandido. A Lívia falou das tatuagens que ela tem, era bandido. Hoje eu tenho tatuagem, gente. Eu fiz minha primeira tatuagem com 34 anos, cheguei em casa, minha mãe quase chorou. Acho que foi a primeira decepção que ela teve na vida comigo, foi minha tatuagem. Feita aos 34 anos. Então é algo que não mudou em nada meu caráter. Mas tinha, então a gente não tinha esse acesso. Falar de dinheiro? Impossível. Impossível. Quando a gente começou a trabalhar, a galera de 30 a mais, jovens a mais de 30 anos aí, vai se identificar. Você começa a trabalhar, ninguém fala o que você tem que fazer com o seu dinheiro. No máximo, agora você vai ter que pagar a conta de água. Mas você não vai gastar todo o seu dinheiro na conta. E eu acho super legal isso que vocês fazem com os filhos de vocês. E eu ainda acrescentaria isso. Você está tendo dinheiro, então você vai ajudar a pagar 10% da conta de água, que é a mais barata dentro de casa. Vai pagar a taxa do lixo aqui em Guarulhos, que é o mais barato, sei lá. Para eles terem consciência de que a gente faz dinheiro, a gente tem direito a realizar nossos sonhos, merecemos receber por aquilo, mas não deixamos de ter responsabilidade. Acho que isso, né? É uma questão que vai ajudar muito. A contribuição, né? Quando, que nem a Vera citou, a base familiar, né? O primeiro grupo formado que uma pessoa, quando ela vem ao mundo, o primeiro grupo que ela integra é a família. E aí eu acredito que seja onde a maioria dos jovens, vamos dizer assim, falham, porque a família, muitas, né, das famílias não tem essa base de conhecimento para estruturar um jovem a se desenvolver, né, e falar assim, poxa, eu tenho um caminho financeiro traçado e etc. E aí as famílias acabam pecando, não intencionalmente, né, mas por terem uma cultura também, elas acabam meio que criminalizando até o ato da questão de uma criança, né? Porque antes da juventude você ainda é criança, né? E a criança vai perguntar. E quando ela pergunta é uma ofensa. Olha só. É uma ofensa falar de quanto que eu ganho. Vai falar para os outros, né? E tem esse Acabou o segredo, né? Acabou o segredo. Eu ganho o suficiente. Né? E aí cria essa dificuldade, né? E aí, assim, nesse ato do Estado de inserir ele na grade, né, a educação financeira na grade de ensino, também é uma forma de educar as famílias. Exatamente. Né? É uma forma de educar as famílias, porque, por exemplo, vamos dizer que na casa da Lívia não tivesse a Lívia numa base de conhecimento sobre finanças.
E o filho dela trouxe da escola para casa uma informação sobre finanças, sobre o desenvolvimento que ele está tendo. Isso gera uma curiosidade inversa, né? O pai... Né? Você com essa informação, se for o contrário, né? O filho traz a informação da escola para dentro de casa das finanças, mas o que a família vai fazer com essa informação que ela desconhece? Isso. Né? Isso, De repente. essa aí que é a parte, que é a primeira dificuldade aí, né? O incentivo ou a recusa? Quando meus filhos estavam na escola particular, já tinha, né? Falava de dinheiro, tinha um dinheirinho falso lá, né? Para eles brincarem, fazer vendas, compra e tudo mais. Tinha feira dentro da escola para poder fazer o movimento do dinheiro, né? O milho ali, o fluxo. E eles tiveram acesso, por um pouco tempo, né? De acesso a isso. Mas, aí sim, eles traziam para mim a informação, curiosos, e eu já tinha outra base para informar, mas foi o inverso. Sim. Eu falo, nossa, gente, você está tratando todas as famílias... Pra que isso, né? Ou está tratando todas as famílias como o desconhecimento dessa informação? Não estou falando na regra geral, mas ainda tem. Sim. Mas ainda pode falar na regra geral, porque existe um dado que diz que só 7% dos brasileiros investem. E a grande maioria é por falta de conhecimento. Então, 93% é regra geral, né? Olha, eu vou falar assim por uma experiência que eu tenho, porque eu tenho filhos dentro de casa. Às vezes o Matheus vem com alguns assuntos, alguma coisa que eu não tenho experiência, eu não tenho noção do que é. E ele me questiona o que é. Então, é o que eu falo para ele, filho, vamos pesquisar sobre o assunto. Então, assim, nem todos os pais têm esse feeling, né? Da criança vir com essa informação. Ah, mãe, aprendi isso sobre dinheiro. Caramba, filho. Ah, mas eu queria saber mais. Porque se é uma criança curiosa, igual meu filho é curioso, ele vai questionar, vai perguntar se a mãe sabe. Então, se qual que é do pai e da mãe? Pô, eu tenho, né, que ajudar o meu filho nessa Agora situação. vamos juntos, né? Então, vamos junto nessa. Né? Que esse é o papel correto do pai, né? Como a Vera falou, o Webs falou, nós somos a base de tudo. Então, nós, na verdade, nós que, como que eu posso dizer? Que criamos a personalidade, o perfil dos filhos dos adultos que eles serão. Eu tiro base por mim. Eu tenho um perfil consumista. Já falei isso aqui várias vezes. Então, o meu perfil consumista, eu sei, assim, que eu não posso ter um cartão de crédito e eu sei que eu tenho que ter tudo controlado no caderno. Eu tenho que anotar o que eu tenho de contas e até o quanto eu posso gastar além daquilo que eu tenho. Porque se eu não faço esse controle, eu acabo gastando aquilo e eu nem vejo. Então, assim, eu sei que eu tenho um perfil consumista. E por que eu tenho esse perfil consumista? Porque ao longo do tempo eu percebi que o perfil de dentro da minha casa era assim. Então, assim, a gente não tinha muito. Repetir o padrão, né? Isso, exatamente. A gente não tinha muito. E também a gente não gastava assim, a torta, a direita, meu Deus. Mas, assim, eu trouxe esse perfil porque a gente não tinha esse costume. E até hoje, né, enfim, não tem, né, na casa da minha mãe e do meu pai, de guardar o dinheiro, de investir. Era assim, era o dinheiro para as contas. E se o dinheiro, por algum motivo, sobrasse alguma coisa, era gasto de alguma maneira. Entendeu? Sim. E às vezes sem necessidade. Então, assim, eu trouxe esse perfil pra mim, pra minha vida, e é uma coisa que eu não quero fazer com os meus filhos, né? Porque eu sei o quanto isso já me prejudicou. Eu sei o quanto eu já me endividei por conta desse perfil meu. Então, assim, querendo ou não, Querendo ou querendo? querendo ou Querendo os pais têm que ter ciência disso, de que como eles são base para os filhos, tudo que você faz ou que você fala dentro de casa, o seu filho vai levar para si como bagagem. Então a gente tem que quebrar esse paradigma. Você citou aí endividamento, aí para trazer um pouquinho de novo para aquela questão de dados, né? Que eu trouxe um pouquinho mais de dados sobre os jovens. Da outra vez eu falei sobre controle. 47% não tem controle. Agora citando dívida mesmo. Porque não ter controle não significa que você tá devendo, né? Uma coisa é outra coisa. Às vezes tá na sorte, né? Tá na sorte. Aí não tá empurrando. Tá fazendo uma renda extra gorda, né? Aí agora trazendo um dado do SPC, que aí todo mundo conhece, né? Aí já era. 46% dos brasileiros com idade entre 25
e 29 anos, aí já é um jovem mais... Jovem mais velho. estão inadimplentes, né? E 19% entre 18 e 24 estão endividados. Então, a gente pega ali a parte saindo da adolescência agora, né? Indo para a juventude, endividado, e pega dali do pós-pré-juventude até uma fase mais mediana da juventude, já com inadimplência. Podia aparecer nessas pesquisas aí, eu não sei, gente. Se alguém sabe aí, vocês ou vocês aí de casa, com o que esses jovens estão endividados e inadimplentes? E aí, esse dado, ele traz aqui que, entre os 18 e 29 anos, o total dos brasileiros são 12 milhões. Então, é um número alarmante, né? 12 milhões de pessoas. Muita gente inadimplente endividada. Exatamente. Você pega aí justamente a base que eles não tiveram, a base que não procuraram, né? Porque a gente também não pode jogar a culpa toda na família, Claro. né? Não. Quando você desenvolve, você cresce, você também tem acesso às Você informações. cresce, Você tem que... Depois que você cresce, você tem por obrigação quebrar essas crenças limitantes. Exatamente. Que aí Então, se você passa não... a ser autorresponsável pela sua vida. É o que você está fazendo justamente nesse ciclo da sua família. Você está trazendo para os seus filhos uma cultura que você Quebrando não repetição. trouxe com seus pais, né? Quebrando Parou. essa linha, né? Parou o padrão. Isso, A partir de mim, parou. exatamente. Mas aí esses jovens possivelmente não tá tendo a base e também não está superando essa limitação que eles trouxeram. E eles acabam tendo até a autonomia, porque sai da sua base, né, da sua sociedade, que é a sua família, e tem acesso à família do outro. Ou da namorada, ou do amigo. Ele começa a conviver um pouquinho mais, ele começa a observar, porque a gente aprende observando, né? Falando, na minha casa é assim, aqui é assado. Aqui parece ser melhor do que a minha casa. Porque houve comparação na minha casa com relação ao dinheiro, com relação ao que tem dentro de casa, ou por que o fulano tem e a gente não tem. Você vai entender o que eles estão passando naquele momento, o que estão passando aqui. Aí a gente tem acesso à família, né? Os parentes, né? Uhum. Aí você tem, que nem meus filhos têm acesso ao meu irmão. Ele é muito bem resolvido com o dinheiro. Financeiramente também, organizado e tudo. E ele atualmente tem 6 filhos. O mais novinho dele tem, se não me engano, 8 meses. 6. São 2, né? Gêmeos, né? Então, a mais velha dele já tem uma relação legal com o dinheiro. Ela faz renda extra, ela trabalha, ela busca, ela trabalha com ele e vai o tempo todo fazendo. Aí meus filhos têm acesso à minha irmã, né? A família com 3 meninas. Eu lá, 3 meninas em casa e lá 3 meninas lá. Elas trabalham. Então tem a mais velha, que ela tem o trabalho dela, tem a relação com o dinheiro, busca e tá mais controlada. Fazendo ciências contábeis, né, gente? Fazendo ciências contábeis. Tem a do meio, que a gente, né, fala do meio ali, mas a relação dela é, eu quero comprar algo, eu vou em busca de fazer acontecer. Dinheiro, né, trabalha, então tá sempre fazendo alguma coisa. E aí ela, claro, tá com a mais novinha, se não me engano tem 10 anos. Então eles têm acesso a essas bases também, para ver. Porque recentemente o Vinícius falou, mãe, sabia que a Isa tem uma loja de celulares e tudo mais? Ela já montou uma loja. A Isa tem 18 anos agora. Eu falei, que legal. Então você tem essa evolução também da busca de informação, de dinheiro, de gerar renda e não ficar. Só que aí tem a ver também com o outro lado que você diz, os índices aí, né? Porque aí, quanto mais busca, não tem o controle, acaba devendo. Eu falei, mas nossa, eu trabalhei tanto. Inclusive, nesse dado do SPC, ele fala assim, ó, que as causas, né? Primeiro, a falta de educação financeira e depois o acesso facilitado ao crédito. Muito. Você não sabe o que Eu não posso, que eu sei que eu não posso, então não tem. Teve uma Se você época não que tava pode, distribuindo cartão para todo mundo. O meu filho recebeu, não tinha nem 18 anos. Indicação de que, olha, você pode ter um cartão de crédito, você não vai. Não vai. Vem cá que eu vou te explicar, filho. É bicho papão. Eu acho que é a questão que a Lívia pontuou, né? Você pode vir repetindo padrões, mas quando você busca o autoconhecimento, você fala, ai, entendi, parei aqui. Então, a partir daqui, né, o jovem que fala assim, hoje tá com 18, 20, 25, 30 anos, mas na minha família, ninguém tem casa própria, na minha família ninguém tem carro, ou na minha família todo mundo tem casa própria, mas tá todo mundo devendo, ninguém sabe, come feijão e rota caviar, é tudo metido. Meu, esquece. É assim, a partir de mim, na minha família terá. Eu tenho isso muito forte, a partir de mim, na minha família terá milionário. Se o resto correr atrás e quiser ser milionário e conseguir ser antes, mérito deles. Se não quiser, vai ser a partir de mim. E aí eu tenho certeza que quem virar depois vai olhar e falar, cara,
Até que dá, hein? Não é impossível. Ela veio do mesmo balaio de gato que eu. Sim. Então, é tudo Mendonça, vamos embora. A partir da minha família, isso é uma coisa que eu trouxe para mim desde sempre. Na família não tinha ninguém formado, né? Ninguém tinha feito faculdade porque isso era para rico. Nós éramos pobres, então não faz faculdade. E eu falava, a partir de mim vai ter. E eu não sabia nem essa frase. Eu falava, eu vou fazer. Eu vou fazer. A partir, então, é uma coisa de quebrar muitos ciclos. Tem coisas que a gente olha para a nossa família, que é a nossa primeira sociedade, né? A nossa primeira vivência, a primeira base, e acho que vai ser a última, porque vai acompanhando a gente. A gente passa por escola, por faculdade, ali a gente tem nossa tribo, a tribo fica e a gente vai embora, na faculdade a tribo fica e a gente vai embora, às vezes alguns vão, mas não vai todo mundo, e a família vai ficando. Ela vai fazendo parte da nossa vida para todo sempre. Eu acompanho. Então a questão não é você se rebelar, você se revoltar, o comparar até beleza para você trazer o porquê que um tem e o outro não, ou principalmente aquele tem, o que que ele fez para conseguir, né? O que caminho que eu tenho que trilhar, honrar a tua família, honrar e deixar ela viver as escolhas dela e você viva as suas. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente tem esse vínculo tão próximo que é o que vai começar e terminar a vida com a gente, família. Né? Você fala, meu, se eu for diferente, se eu fizer diferente, eu vou falar que eles erraram. Eu vou mostrar, esfregar na cara deles ali, ó, seu fracasso. Então a gente fica preso nessa armadilha. Então honrar não é ser igual. Honrar é eu honro. E agradeço porque você me trouxe até aqui. Daqui pra frente eu faço as minhas escolhas. Assim como a Lívia, através do autoconhecimento, tá fazendo as delas. Já sei que sou consumista, já sei que veio da família. Honro minha família, amo minha família, mas a partir de mim eu não quero mais. Os meus filhos serão tratados diferente. Os meus filhos não é que eu fui maltratada, mas os meus filhos terão escolhas diferentes a serem feitas. E às vezes a gente confunde essa questão, né? Eu tenho que ser igual, eu tenho que fazer igual, eu tenho que beber igual meu pai, eu tenho que apanhar igual minha mãe, eu tenho que abaixar a cabeça para todo mundo, eu tenho que ter 20 filhos, eu tenho que todo mundo criar devendo, porque é a base, é o que eu sei, é o que eu conheço. Então tira a cabeça um pouquinho do casulo, olha para fora. Como eu estava conversando com uma outra afiliada minha esses dias, falei pra ela, no seu mundo, filha, seu mundo tá desse tamanho. No seu mundo, infelizmente, hoje só tem merda. Mas sai daí. Olha pra fora. E não olha pra fora com inveja, como, eu queria tanto ter aquilo. Olha pra fora e fala, ele tem aquilo, o que eu preciso fazer pra ter aquilo? Porque eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, tenho capacidade intelectual, eu tenho saúde. Deus me fez perfeita. Isso pra mim é ser perfeito. Somos todos imperfeitos em alguma coisa. Então, quando você tem dentro da tua vida a perfeição de poder ir em busca de você, das suas melhores escolhas, vá. E não olha assim, mas a minha mãe não teve, meu pai morreu, sei lá. Filha, cada um com a tua vida. Como dizia minha avó, a salvação é individual, o crescimento também. Então, o crescimento é seu e você que busque. E isso não significa que você vai estar desonrando, virando as costas, deixando de amar. A gente precisa ter isso muito claro. Porque nos nossos atendimentos, isso é uma das coisas que eu mais vejo prendendo as pessoas no mesmo lugar. A questão eu tô em guerra com a família, eu não gosto de ninguém de lá amando todo mundo, mas a guerra causa isso, né? Eu não quero ser igual sendo, repetindo o padrão, porque não consegue honrar e seguir. Então, honra e siga. Um vínculo que eu quero fazer aqui foi com um podcast anterior que você falou sobre saber com as pessoas que você anda. Então, o que acontece com a Vera e o marido dela? Talvez, se ela não tivesse estado com ele, se ele tivesse escolhido uma outra pessoa de um outro perfil, talvez ele não teria tudo que ele tem hoje. Então, assim, a família influencia, aí chega um determinado momento, aquela pessoa que você escolhe estar do lado vai te influenciar, né, por bem ou por mal, e outras pessoas vai vir depois com outras ideias, com outros pensamentos. Então aí cabe a você conseguir identificar o que é bom e o que não é bom pra você. E aí a galera que tá começando não vai arrumar namorada só pelo rabetão, né? Não, exatamente. Cuidado nas escolhas. Exatamente. Eu tava conversando com a minha prima na sexta-feira. Sexta-feira eu trabalhei de casa. Aí tô sentada lá trabalhando, daqui a pouco entra minha mãe, minha irmã e minhas 3 primas, porque meu aniversário foi na quarta, com bolo e salgadinhos. E pra fazer uma surpresa pra mim. Aí eu tava conversando com ela que ela vai mudar pra casa dela pra morar com o namorado, né? Tem 2 filhos já. E eu falei pra ela, assim, olha, uma coisa que eu falo pra você, antes de você entrar dentro da casa física, assim,
você senta com ele e fala assim, olha, vamos conversar sobre dinheiro, sobre suas expectativas, enfim, sobre tudo. Eu falei, principalmente sobre dinheiro. Porque hoje em dia, a maior discussão que você tem dentro de casa, entre casais, é por conta de dinheiro. Por quê? Porque foi uma coisa que não foi discutida antes. Né? E aí, sabe o que acontece, gente? Também ouvi uma das principais crenças que é inserida nas crianças e nos jovens, né? Primeira e segunda infância, por conta de discussão por dinheiro, dinheiro separa a família. Não vou ter. Quando eu casei, né, há 12 anos atrás, eu não tive essa conversa. Por quê? Porque eu não tinha essa mentalidade. Né? Então, eu falo para quem eu converso, converse, defina como que vai ser a divisão, se vai ter divisão, se vai juntar tudo, pagar tudo, investir tudo. Defina essas coisas. Por quê? Porque em algum certo momento vai acabar acontecendo algum tipo de discussão, porque aconteceu comigo dentro de casa. Não foi motivo para brigas enormes ou o fim do relacionamento, mas faz parte de relacionamento. Isso, né? Teve algumas discussões com relação a dinheiro. E é muito importante, porque você, quando casa, você começa a trilhar um caminho junto. Se a pessoa não saber ou não souber quais que são os objetivos que vocês têm junto, quais que são os propósitos, o que vocês têm de sonho que vai determinar vocês a investirem, a guardarem, a ter um determinado valor, enfim, vocês não vão conseguir. Não vai ter jeito. Eberson, conta pra nós, que a gente tá caminhando pro final, que eu já vi uns dedinhos ali. Eita, quantos? Você que é o mais jovem entre nós e também o mais jovem casado. Como que é a relação entre os jovens casais com dinheiro? Eita. É importante. Legal. Apesar de recém-casado, né? Porque eu vou fazer 1 ano de casado agora no dia... Olha, não esquece. Dia 11. Dia 11. Amor, é dia 11, né? Dia 11 de junho. 1 ano de casado. Mas nós já estamos juntos aí 7 anos. Né? Então, quase uma década. Estamos chegando lá, né? Eu fiz meio que o papel da Vera, né? Foi o homem nesse caso, Vera. Eu cheguei e falei, olha, a renda nossa é essa, porque sou eu que estou trabalhando. E nós vamos controlar sim, porque eu não quero seguir os exemplos anteriores que eu já tive na minha vida. E pronto, partimos dali. Agora, recentemente, ela está tendo renda e tudo mais, fruto de todo o esforço de 10 anos de estudo dela na área de saúde, etc. E aí eu já vim com outra informação. Olha, aqui nós estamos com renda, somos um casal, né? Obviamente, somos um casal. E nós temos que ter um trato diferenciado nesse sentido. Ou nós somos um só, com relação ao dinheiro, ou nós somos dois, mas que respeitam um ao outro. Por quê? É muito difícil, é justamente um dos pontos que os casais geralmente falham, é na comunicação do que é o que para cada um sobre dinheiro, né? Eu falei para ela, olha, a minha condição é essa, porque eu tenho uma renda diferente da sua. Nós estamos em áreas diferentes, temos uma relação com dinheiro, vamos dizer, por área diferenciado, né? E eu falei para ela, então a situação é essa. Talvez, né, ela tá naquela início e tudo, sobe aos olhos, né, de consumir, etc. Mas, por incrível que pareça, dada essa cultura que eu dei a ela de, olha, nós só temos isso, não temos mais, ela passou a agir justamente da forma que era antes. Né? Mas com o dinheiro dela, ela optou, né? Nós optamos por cada um ter a sua renda separada, o controle separado, né? Objetivos em comum, esforço em comum, mas cada um com o seu esforço, que aí cada um mensura o quanto contribuiu, né? O quanto se esforçou, né? Para alcançar aquele objetivo. E ela tem se superado. Tem momentos que eu falo, não precisa disso tudo, né? No sentido de esforço, mas ela tá num esforço tão grande para alcançar os objetivos que nós temos juntos, né? Porque eu falo assim que nós somos um ponto, inclusive, extremamente fora da curva, né? Porque a maioria estaria consumindo, show, vai tudo quanto é lugar, né? Jovem, né? Jovem, não tem filho, tem que aproveitar o casamento antes do filho, né? Vamos pra show, vamos pra não sei pra onde. Não, a gente tá seguindo um caminho totalmente incomum, vamos dizer assim, né? E a nossa relação,
pelo menos com a parte financeira, não surgiu dor de cabeça. A gente tem uma discussãozinha, mas é aquela discussão que não é discussão, né? É mais um Debate. um debate. Adequação, né? Você é isso, você é aquilo, paga aquilo, paga isso, né? E a gente já colocou regras desde o início, isso é esclarecedor, né? Quando você tem um caminho a trilhar, falar A é seu, B é meu, né? Então a gente teve até uma facilidade quanto a isso, né? A gente tem alguns objetivos, depois que ela começou a ter renda, eu tenho investido, sendo um pouco mais agressivo, né, nos investimentos, porque a minha renda me possibilitou a isso, apesar de ser diferente da dela, me possibilitou a tomar esse papel de agressivo, né, nos investimentos maior. Ela não tinha renda, então ela não tinha uma visão de investimento, ela ainda não tem. Isso é uma coisa que ela vai ter que adquirir com o tempo, não tem como eu inserir na cabeça dela. Abre aí, coloca aí dentro. Não é assim. É um processo. É um processo, né? E eu desenvolvi isso com o tempo. E ela vai levar um tempo para desenvolver também. Mas ela nós estamos numa pegada que eu acredito que é muito raro se encontrar em relacionamentos familiares, né? Se você vê assim uma Tá mudando o padrão. Isso. Já a partir de mim. A partir de mim. E aí, Ela tá mais nossa, tranquila. aí às vezes ela até apela, né? Eu fico, meu Deus do céu, calma. Não precisa tanto. Mas aí é algo positivo, né? Se fosse o inverso, também eu estaria bem decepcionado com ela, né? Todo esforço que a gente teve junto para chegar nesse momento ela fazer o contrário. Então eu tô, vamos dizer, para os jovens da minha faixa etária, porque nós todos aqui somos jovens, mas os jovens da minha faixa etária que tá num relacionamento, seja claro. A clareza, quando se trata de finanças, evita um monte de dor de cabeça. Clareza em tudo que Muita dor de cabeça. Mas quando se trata de dinheiro num relacionamento a dois, nossa senhora, você fica totalmente extasiado. Você não tem nem o que discutir sobre dinheiro. Praticamente fica assim. tem que achar outras coisas. Né? Você vai brigar por outra coisa, né? Você citou em um dos outros podcasts, né? Quando a gente não tá em crise, cria uma crise no relacionamento, né? Não vai ser dinheiro a crise, tá? Menos dinheiro. Emerson falou, Lívia falou sobre a questão do dinheiro com o relacionamento, com o marido, com a mulher, com filhos. Eu acho, nosso cliente pediu, eu acho que o próximo a gente pode falar, explanar bem explanadinho sobre isso. Hein? E agora, os dedinhos. Os dedinhos já tá em quantos? Eu já Deu. Todo falado. Poxa. Mas é isso, gente. Aquele abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau, Conta tchau. pra gente aí como é a sua relação com o dinheiro. Você que é jovem de 18, jovem de 30, jovem de 40, de 50, 60. Conta pra gente. Traz pra nós aí. Traz. Sua experiência. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.